eu era muito amiga da Larissa e da Rafaela. Elas eram gêmeas e a gente morava na mesma rua. E a gente era muito amiga mesmo, sabe? Numa situação que onde uma tava, as outras estavam junto, sabe? Situação assim de a gente dormir uma na casa da outra. Sabe aquele ditado que era carne e unha, sabe? Era a gente. Eram amigas inseparáveis. Quando uma tava em um lugar, a outra também tava, sabe? A gente era muito amigas mesmo. A gente era como irmãs, sabe? A gente tinha um sentimento muito forte, assim, uma pelas outras, sabe? Eu por elas, elas por mim, sabe? Era como se a gente fosse irmãs, sabe? Eu não tenho irmãs e eu considerava elas como minhas irmãs. A gente cresceu juntas desde os 9 anos até os 17, que foi quando tudo aconteceu. Nesse dia, elas viajaram para a casa da avó delas, que ela morava no interior. A avó delas morava no interior e elas foram para a casa da avó delas. Foi elas duas e a mãe delas. A mãe delas foi dirigindo o carro e elas também tinham um irmão e o pai. Só que o irmão e o pai ficaram em casa e elas três foram para a casa da avó delas, que era a mãe da mãe delas. E detalhe, eu também ia na viagem. Eu só não fui porque eu tirei nota ruim na prova e meu pai me deixou de castigo. E graças a essa nota ruim que eu tirei na prova, que eu estou aqui hoje. Deixa eu só explicar. Essa viagem, quando elas já estavam bem próximo da casa da avó delas, veio um caminhão assim, sabe, do nada, na contramão e atingiu em cheio o carro delas. Olha, o carro ficou acabado, sabe? Totalmente acabado e eu nem preciso dizer o que aconteceu com elas. Foi um dia muito triste pra mim, sabe? Saber disso, receber essa notícia, foi algo que eu não tenho nem como explicar, sabe? Não tem explicação pra falar o sentimento que eu senti na hora. Tudo que eu passei foi muito triste em saber que eu não ia ter mais as minhas amigas e irmãs comigo, sabe? Saber que tudo ia mudar, sabe? Eu não tinha mais as minhas amigas, minhas irmãs ali do meu lado, sabe? Meu Deus, foi um baque muito grande. Foi algo que eu não desejo pra ninguém, sabe? Eu vou procurar não chorar, porque quando eu lembro, me dá um desespero. E em saber que elas partiram tão cedo, sabe? Tão prematuramente. Então, desde que aconteceu, né, aquilo, que minhas amigas e a mãe delas partiram, eu comecei a rezar toda noite por elas. Todas as noites era costume eu entrar no meu quarto e rezar pelas três, sabe? 6 horas da noite eu estava sempre fazendo isso. Entrava no meu quarto e rezava por elas. E isso aconteceu durante 2 meses, sabe? E assim, quando chegou os 2 meses, eu simplesmente não rezei mais, sabe? Eu não peguei e rezei assim uma última vez e falei que aquela ali era a última vez que eu ia rezar por elas e que ali eu tava encerrando, sabe? Aquele ciclo e tal. Não, eu só, quando completou os 2 meses, eu parei de rezar, não rezei mais. Então foi assim, gente. Eu rezei naquele dia pela última vez e não falei nada, né? Que era a última vez e nada, só rezei e pronto. No outro dia eu já não rezei mais. E tudo certo, não aconteceu nada. Quando foi no outro dia,
que eu rezei no dia, no outro dia passou inteiro, não aconteceu nada. Quando foi no terceiro dia, gente, olha só, imagina só a cena. Eu entrei no meu quarto e fechei a porta e tal, e eu sempre tinha o costume de ler, porque eu gosto de ler essas revistas em quadrinhos, sabe? Gosto bastante. Turma da Mônica, essas coisas, sabe, gente? Eu gosto bastante de ler essas histórias em quadrinhos. Eu entrei no meu quarto e já ia ler, normal, sabe? Como de costume. Eu tinha o hábito disso e até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho esse hábito de ler, gosto bastante. E quando eu fecho a porta, eu tava de costa, né? E eu viro pra cama. Gente, vocês não vão acreditar. Tava às 3 sentada em cima da minha cama. Olha só, imagina só a cena. Imagina se fosse com vocês um negócio desse. De vocês entrar no quarto e vocês ver 3 seres em cima da sua cama, que não estavam mais aqui com a gente. 3 almas sentadas na sua cama. E elas estavam ali. Na hora, eu não, assim, sabe? Eu não tive como falar nada. Não saiu um ai da minha boca. Não saiu. Eu fiquei congelada ali. É como se algo tampasse minha boca. Como se algo me travasse, sabe? E eu fiquei desesperada olhando para elas. Pasma, sabe? Sem saber o que estava acontecendo, sem acreditar. Não sei, meu Deus, foi algo surreal. Eu arrepiei da ponta dos dedos, dos pés, até o último fio de cabelo da minha cabeça. Nossa, mas foi um susto, um medo, sabe? Algo que me travou ali, que me paralisou mesmo. Eu peguei e coloquei a mão nos meus olhos, na minha cara, no meu rosto, sabe? Tampando para mim não ver aquilo. Quando eu tirei a mão, elas não estavam mais lá. E foi daí que veio na minha cabeça que eu tinha simplesmente parado de rezar sem falar nada, sabe? Aí eu peguei e naquele mesmo momento eu peguei o meu terço e fui lá, rezei para elas e dediquei aqueles 2 meses que eu tinha rezado para elas e falei que não ia mais rezar, sabe? Dediquei a elas e que desejaria que elas estivessem em um bom lugar e que não ia mais rezar, sabe? E depois daquilo eu não vi mais, elas não apareceram mais. Mas eu fiz aquilo ali, sabe? Era como se fosse algo para me libertar, mas eu tava com muito medo mesmo. Era para me ter saído do quarto correndo contra minha mãe. Era essa a reação de qualquer pessoa, né? Mas na hora eu senti de fazer isso, sabe? E depois eu fui lá e contei pra minha mãe tudo que tinha acontecido. Minha mãe também rezou por elas, né? Pediu que a alma delas descansassem. E foi isso, gente. Elas nunca mais apareceram depois disso. E até hoje eu tenho medo de dormir no meu quarto. Não durmo mais. Eu sempre vou pro quarto dos meus pais. Eu levo meu colchão, coloco no chão e durmo lá com eles. Mas no meu quarto eu não durmo mais. Hoje eu tenho 19 anos. Na época que aconteceu isso eu tinha 17. E hoje eu tenho 19 anos e faço isso. Não durmo mais sozinha no quarto. Tenho muito medo.